Fala, galera! Beleza? E aí, tudo bem, gente? Vamos dar sequência então, pessoal, a nossa aula de estudo de gases, pessoal. Nessa minha videoaula, vou exclusivamente resolver exercícios com vocês, pessoal. Referente, então, módulo 12, é a aula 2, né, de gases perfeitos, pessoal, página 21. Vamos resolver exercícios envolvendo, pessoal, a tal equação de Clapeyron, a tal lei geral dos gases, número de mols, pessoal, relacionando a tal da equação de Clapeyron. No primeiro exercício, pessoal, nós temos a seguinte situação. Lembrando que esse assunto é o mais cobrado pelo PAS, pelo PSS, pessoal, segunda etapa, tá? Então dá muito valor, pratiquem bastante esses exercícios. No primeiro exercício, ele diz que, pessoal, um recipiente que contém um gás perfeito, nosso assunto de estudo, né? Sobre a pressão de 5 atm. Pessoal, essa então é a pressão inicial que está sendo submetido esse gás. É momentaneamente aberto, permitindo a saída de 1/5 da massa gasosa. Bem, nós temos o gás, então, pessoal, com uma massa gasosa inicial, que eu vou chamar de M. Já a massa final, pessoal, tem que pensar um pouquinho. Saiu 1/5 da massa inicial. Restou quanto, então, dentro do recipiente, pessoal? Se saiu 1/5 da massa inicial, é lógico que restou 4/5 da minha massa inicial. Então, muita atenção, tá? Saiu 1/5, mas o que interessa quando nós estudamos gases é o gás interno, o gás que ficou dentro do recipiente. Lembra, pessoal, que um gás ocupa o volume do recipiente? Nesse caso, a massa final é 4/5 da massa inicial, que restaram dentro do recipiente, porque 1/5 escapou, né? Sem variar a sua temperatura. Então, nessa situação, nós temos temperatura constante. Nessas condições, determine o valor da pressão do gás que passa a exercer no recipiente após a saída. O que o exercício me pede, pessoal, é a pressão final. Lembra que da nossa videoaula, pessoal? Se intrometeu aqui em vazão, né, escape ou preenchimento, pessoal, de gás dentro do recipiente, a equação que nós vamos nos utilizar é a equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Repara bem nessa equação, para relacionar as duas situações, gente. Nós temos, como o próprio exercício diz, a temperatura é constante. Então, para esse gás, a temperatura não vai se alterar. A constante universal dos gases, o R, também não se altera. A pressão vai mudar, assim como o número de mols. Porque o número de mols relaciona quem mesmo? Massa dividido pela massa molar. O volume do recipiente que contém o gás permanece o mesmo. Então, nós vamos isolar termos que não mudam e igualar da primeira situação, onde tinha o gás completo, para a segunda situação, a situação final, onde escapou massa gasosa. Então, vamos isolar da seguinte forma, pessoal. O volume da situação inicial para a situação não vai mudar, para a situação final. O R e o T não vai, então vamos isolar eles aqui, ó. O R e o T, mas quem vai mudar? O N e a pressão. É em cima disso daqui que nós vamos trabalhar, pessoal. Do que não muda. Isso não muda da situação final nem para a inicial. Podemos igualar isso, então, da situação inicial para a situação final. Olha só, gente. Porque as duas situações, o volume, a constante universal e a temperatura, não se alteram. Então, olha como que fica. Apareceu o que a gente quer. Essa é a ideia, pessoal, de uma transformação, uma evolução, que no caso não muda, você isola. O que muda, você joga para o outro.
e compara a situação inicial com a situação final. Número de mols é expresso lá na química, pessoal, pela massa inicial, dividido pela pressão inicial. Número de mols final é a massa final. Esqueci aqui da massa molar, né? Que é o mesmo gás, pela pressão final. Agora, como é o mesmo gás, possui a mesma massa molar. A massa inicial nós chamamos de M. A pressão inicial é 5. Massa final, pessoal, que é o que a gente quer, a massa, vamos colocar a massa final aqui, que corresponde a quanto? 4/5 da massa dividido pela pressão. Cortemos aqui a massa, cortemos aqui o 5. Esse pressão final, pessoal, está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Chegamos, então, que a pressão final é de 4 atm. Em exercícios de gases, sempre nós vamos ter que pensar assim, pessoal. Dentro das equações, o que não se altera? Nesse caso, o volume do recipiente é o mesmo, a constante universal é a mesma e, lógico, a temperatura é a mesma. Então, isso da situação inicial é igual ao da situação final. Abrimos o número de mols em massa dividido pela massa molar e só joguei os dados do exercício. Vamos praticar mais isso aqui, pessoal. O exercício 2 agora. No exercício 2, pessoal, ele diz que um recipiente contém 100 litros de um gás ideal, sob a pressão de 10 a atmosfera. Esses 100 litros é o volume. Mas qual o volume, gente? É o volume inicial. O volume inicial desse recipiente que contém o gás, 100 litros. A pressão inicial, pessoal, é de 10 atmosfera. E a temperatura é de 227 graus Celsius, a temperatura inicial. Lembra, pessoal, em estudo de gases, nós não admitimos temperatura em outra escala que não seja Kelvin. Então, toda vez que você pegar uma temperatura dentro do estudo de gases, converta direto, pessoal. E como convertíamos de Celsius para Kelvin? Nós somente acrescentávamos 273. Então, 227 graus Celsius mais 273, correspondemos a 500 Kelvin, pessoal. Essa, então, é a situação inicial. Considerando que a massa molar desse gás vale 2 gramas. Massa molar a gente representa com mm, né? 2 gramas. Que é a constante universal dos gases perfeitos, pessoal, o R aqui, ele deu em unidades fora do sistema internacional. 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Letra A. Determine, pessoal, a massa de gás contida no recipiente. Bem, para ter massa de gás, eu vou ter que usar o mesmo raciocínio do exercício anterior. Eu vou precisar de uma expressão que representa número de mols, porque número de mols é a massa que o item quer, dividido pela massa molar. Então, nós vamos usar a equação de Clapeyron também, pessoal. Letra A, pressão, volume, número de mols, que a gente vai abrir massa por massa molar, vezes a constante universal, vezes a temperatura. Vamos nessa então, pessoal? A pressão inicial, 10. O volume, 100. E o que é número de mols mesmo, gente? É o que o item pede pela massa molar.
que o exercício falou que é 2. Constante universal dos gases, 0,082. E a temperatura na escala Kelvin, 500. Agora, só fazer a continha ali, pessoal. 100 vezes 10 é 1000. O 2 está dividindo, vem multiplicando. Ficamos que isso é 2000. M, 0,082, pessoal, vezes 500. Eu já fiz a conta aqui. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, 41. 41. O 41 está multiplicando, vem dividindo. 2000, pessoal, dividido por 41, nós chegamos que o item a massa disso corresponde a aproximadamente 48,8 gramas. Tá aí o nosso item A, pessoal. No item B, o número de moléculas do gás contido no recipiente. Número de moléculas também parte, pessoal, do N, do número de mols. E lá da química, nós temos que número de mols é a massa, que nós achamos no item A, pela massa molar, que é dado do exercício, ou ainda, pessoal, o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Bem, a massa nós temos, a massa molar também. O N é o que o exercício quer, o número de moléculas. E o Na é o número de Avogadro, que é uma constante. Então, ficamos que a massa, pessoal, 48,8. Massa molar, 2, o que o exercício pede. E o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que são o número de moléculas que pertence a 1 mol, né, pessoal? 48,8 dividido por 2 vai dar 24,4. Esse número de Avogadro está dividindo, passa multiplicando. 6,02 vezes 10, pessoal, a 23, igual ao que o exercício pede. Sendo assim, pessoal, 24,4 vezes 6,02 dá 147 alguma coisa, pessoal, vezes 10 a 23. Se eu rodar a vírgula, 1,47, rodei 2 casas, de 23 vai para 25 moléculas. Esse, então, é o número de moléculas que esse gás possui. E no item C, para finalizar esse exercício, pessoal, o volume que esse gás passará a ocupar se for totalmente transferido para um outro recipiente, onde a pressão exercida é de 1 atmosfera, e cuidado com a temperatura, hein? 0 graus Celsius. Não trabalhamos em graus Celsius. Isso aqui tem que ser Kelvin, pessoal. 0 graus Celsius corresponde, gente, a 273 Kelvin. Bem, nessa situação, o volume a ser ocupado, então, pessoal, nós podemos utilizar o quê? A equação de Clapeyron, não é isso? A equação de Clapeyron. E agora achar o volume. Não vai dar espaço ali. Vou fazer aqui, tá? Olha a equação que nós vamos utilizar no item C. Nós temos que a nova pressão, gente, de acordo ao exercício, é 1. O que ele pede é o novo volume, né? O número de mols. Qual que é o número de mols agora, pessoal? É 48 dividido por 48,8, né? Dividido por 2, que vai dar quanto?
24,4. O R, 0,082. E a temperatura, pessoal, de 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. Logo, vamos fazer essa conta aqui. Temos que, pessoal, 24,4 vezes 0,082 vezes 273. Aproximadamente, pessoal, 546,2. 546,2 litros. Tá aí, pessoal, o item C do exercício 2. Mistura muito com de química aqui, né, pessoal? Então a gente sempre precisa estar dando uma relembrada nas equações de química aí. Vamos para o exercício 3, então, pessoal. Para isso, eu vou apagar o quadro. Vamos começar. Cara limpa. Vamos lá? Vai tirando os dados e vendo a situação, pessoal, que o exercício descreve. No exercício 3, ele diz: dois recipientes, pessoal, A e B, contém o mesmo gás. Então, a massa molar de ambos os recipientes, né, são iguais. Tem o mesmo gás. Na verdade, a massa molar do gás que está dentro dos dois recipientes. No recipiente A, o gás ocupa um volume V. Então, olha só. O volume de gás no recipiente A é V. Exerce uma pressão P. Então, a pressão no recipiente A, ele mandou chamar de P. E está a temperatura T. Então, a temperatura que está no recipiente A, ele mandou chamar de T. Já no recipiente B, pessoal, o gás ocupa um volume, ó, o volume do gás no recipiente B é 3 vezes V. Triplicou o volume, né? Exercendo uma pressão 2P. Então, a pressão no recipiente B é o dobro da pressão no recipiente A. E está a temperatura T dividido por 2. A temperatura do gás no recipiente B é T dividido por 2. O que o cara pede, pessoal? Determine a relação. Relação é divisão, gente. NB, número de mols no recipiente B, por NA, que é o número de mols no recipiente A. Entre o número contido no recipiente A e B, de acordo com o que eu citei, pessoal. Vamos lá? Bem, nós temos esses três dados que são distintos por dois recipientes e o cara pede a relação entre o número de mols. Qual a equação que nós vamos utilizar, pessoal? Equação de Clapeyron. Só que agora é uma razão. Então, eu vou dividir as duas expressões, pessoal. RA, TA, ó, isso para o recipiente A, dividido pelo recipiente B. Ele não pediu uma razão? Então, vamos fazer uma divisão. NB, R, TB. Olha o que ele quer, pessoal. Essa divisão. Sendo assim, já posso de cara cortar esse R, né? E agora vamos jogar os valores. No lugar de PA, ele falou que é só para usar P. No lugar de VA, ele mandou só usar V. NA, TA. No lugar de TA, ele mandou usar T.
divido pelos mesmos valores aqui, pessoal, pelas mesmas grandezas, só que com valores diferentes, né? Do recipiente B. Pressão de B, pessoal, é 2P. O volume de V, pessoal, é 3V. NB, e no lugar de temperatura de B, T dividido por 2. Olha que coisa linda, gente. Vamos continuar aqui embaixo? Posso fazer P em cima, V igual a N, a T. E embaixo, 2 vezes 3, 6PV. NB, no lugar de T, pessoal, no lugar de T, é T sobre 2. Olha, apareceu uma divisão de fração, gente. Apareceu ali uma divisão de fração. Como assim? T dividido por T sobre 2. Isso aqui a gente pode jogar invertido. Mas antes, olha que coisa gostosa. Já posso cortar o produto PV numerador com PV denominador. A gente sabe que esse 2 vai para cima, então eu posso cortar esse T com esse T. Ficamos como? Isso, PV dividido por isso, PV é 1. O 6 está aqui embaixo. NA dividido por NB e o 2, né, pessoal? Que foi multiplicando. Joga uma divisão de fração, fica uma multiplicação pelo inverso, né? Cuidado, hein? Ele quer NB por NA e não NA por NB. Então, o NB vai para cima e o NA vem para baixo, gente. Ficamos, então, continuar aqui, tá? Ó, que NB sobre NA, tá vendo? Ó, peguei esse, foi para cá, esse para cá, e o 6 vai multiplicando 2. 6 vezes 2. Chegamos, então, pessoal, que a razão entre o NB e o NA corresponde a 12. Pessoal, divisão de duas grandezas de mesma espécie. Número de mols por número de mols. Isso é adimensional. Ou seja, não possui unidade de medida. Lindo, né, gente? É pegar o jeito, pessoal. Eu sei que muitos de vocês vão falar, puxa vida, equação pra caramba, tem que saber que um termo abre em outros. Pessoal, é prática, tá? Vamos praticar isso aqui. Mais um exercício. O exercício 4, gente. Tomar uma dose. Viu que hoje eu tô roxão, né? Bem, pessoal, vamos para o exercício 4, então. Muito parecido com o raciocínio que nós tivemos no exercício 5, tá? Diz que um recipiente cilíndrico provido de um êmbolo contém N mols de um gás. Então, vamos lá. Na situação inicial, o número de mols é N, pessoal. Ocupando o volume V. Então, o volume inicial, V. A temperatura, T. Então, nós temos que a temperatura inicial é T. Determine o número de mols do gás que deve sair do recipiente. Não é o final que vai ficar dentro do recipiente. Ele quer saber o que sai, pessoal, o que extravasa do recipiente. Para manter a pressão constante, então eu sei que a pressão inicial e final vai ser a mesma. Se o gás for aquecido, então uma nova temperatura, a temperatura final, pessoal, 2T, e o volume reduzido de V sobre 3. O que ele está pedindo nesse exercício é a variação do número de mols. O tanto que saiu. O tanto que saiu é o final menos o inicial. Opa!
Mas eu não tenho o final. Então é isso que eu vou ter que achar primeiro, pessoal. O número de mols final. E como nós vamos achar essa situação? Muito parecido com o exercício 1. Nós vamos ter que ver, dentro da equação de Clapeyron, que é a que relaciona o número de mols, né, gente? O que permanece constante. Nós vamos pegar a equação de Clapeyron e ver o que permanece constante, da primeira para a segunda situação. O que variar é o que a gente iguala da primeira para a segunda situação. Na equação de Clapeyron, vou fazer em preto aqui, pessoal, nós temos que pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante universal e a temperatura. O que não muda? De acordo com o exercício, a pressão e o R que está multiplicando, vem para cá dividindo. Isso é igual para a primeira e para a segunda situação. Mas isso aqui é igual a quem? É igual ao número de mols vezes temperatura dividido pelo volume. Então se isso não muda da primeira e da segunda situação, e isso é igual a isso, a gente pode igualar da primeira para a segunda. Número de mols inicial, temperatura inicial, volume inicial, o que eu preciso para achar a variação, temperatura final e o volume final. Vamos fazer ali em cima, pessoal? Achar o número de mols final e depois fazer a variação. Número de mols inicial, ele mandou chamar de N. Temperatura inicial, ele falou só para chamar de T. Volume inicial, V. E agora para a situação final, o que eu preciso encontrar para daí tirar do inicial. Temperatura final, ele falou que é 2T. E no lugar de volume final, V sobre 3. Pessoal, divisão de fração, posso passar para uma multiplicação, né? Fica NTV igual ao que eu quero achar. 3 vai para cima, vai ficar 2T vezes 3, dividido por V. E agora, a gente vai passando a faca no é igual, do que é igual agora para ambos os lados. Agora, pessoal, o volume aqui, V, é igual a esse V, o T é igual a esse T. Então, nós temos que o N inicial é o N final vezes 6. 2 vezes 3, né, gente? Logo, o N final é o N inicial dividido por 6. Mas isso não é o que o exercício pediu. Isso é o que restou no êmbolo. O número de mols final é o número de mols inicial dividido por 6. Ele quer saber quanto que saiu, quanto que extravasou, gente. Olha aqui, é a variação. Então, NF é o que a gente quer, né? O que a gente descobriu, perdão, menos o N. Pessoal, o mínimo disso daqui é 6, né? Ficamos que 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes N, N. 6 dividido por 1 é 1. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes N, 6. N. Pessoal, temos que a variação é igual a N menos 6N, vai dar 5N sobre 6. E o sinal de menos, Marcos? Pessoal, é que escapou, tá? A variação é o que saiu, gente. Por isso que fica negativo. Ele perdeu essa quantidade de número de mols. Gente, e eu encerro essa aula aqui, tá? Um forte abraço. Pratiquem, pessoal, exercícios, principalmente lá do exercício de revisão. Deixa eu passar alguns para vocês aqui. Eu sei que vocês estão loucos para fazer exercício, né? Vocês ficam doentes para fazer exercício de revisão. Então, vale a pena vocês tentarem fazer o exercício, pessoal, do 1 até o exercício 4, pessoal. Do 1 até o 4. Procurem fazer, pessoal, qualquer dúvida, estamos aí.
Sucesso para vocês e uma ótima semana. Beijo do gordo, gente. Tchau.